Fala aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam se dedicando ao estudo, tá? Então, como passei essa lista para vocês, certo? Eu vou fazer uma devolutiva, respondendo ela como seria da forma correta, tranquilo? Então, primeiramente, pessoal, o que é que vocês têm que lembrar quando vocês forem, a partir de agora, estudar ligações químicas? São duas coisas importantes, tá? Que o primeiro é, para que é que os átomos vão se juntar? Lembra? Vão se juntar, tá? Para que eles fiquem estáveis. Ou seja, quando eles atinjam a regra do octeto. Lembra lá? Qual é a regra do octeto? A regra do octeto, pessoal, é aquela que vai dizer que ao se ligar, o átomo tem que ter 8 elétrons na camada de valência, certo? Vai ter exceções. Quais são as exceções? Hidrogênio, o hélio, o lítio e o berílio, tá? Esses, quando se ligam, eles não possuem 8 elétrons na camada de valência. Mas mesmo assim, eles ainda ficam estáveis. Tem outras exceções? Tem, tá? Quando vocês forem evoluindo lá para o primeiro ano, vocês vão ver a famosa, todo mundo conhece. Vocês vão ver que um elemento ele pode possuir uma chamada de expansão da camada de valência. Ou seja, quando ele possui mais de 8 elétrons ao redor dele na sua última camada, tá? Mas agora não se atentem a isso. Se atente que a maioria, por isso que é regra e não é lei do octeto, e sim regra ou teoria do octeto, porque não serve para todo mundo, tá? Vai ter toda vez uma exceção à regra, nesse caso não é diferente. Já a lei não vai ter exceção. Por exemplo, lei da gravidade. Ou seja, não tem exceção para a lei da gravidade. Se tiver gravidade, o objeto vai ser puxado para baixo. Não tem exceção. Já uma regra tem exceções. Como nesse caso, a regra do octeto, alguns elementos são exceções a essa regra. Tá? Mas, de via de fato, a sua grande maioria dos outros elementos vai obedecer à regra do octeto. Ou seja, quando se ligar, eles vão ter que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Mas por que 8? Porque é a configuração eletrônica de um gás nobre. Gás nobre, eles já estão estáveis naturalmente. Para um gás nobre reagir, as condições têm que ser bem específicas, porque naturalmente eles não reagem, porque já estão estáveis. Certo? Então, como o resto que não é nobre, quer ser nobre, então, quando faz 8 elétrons na camada de valência, depois da ligação, a gente diz que ele atingiu a configuração de um gás nobre. Ele se tornou, agora, um elemento nobre, digamos assim, estável. Tá? Mas não confunda, ele não se transforma num gás nobre. Tá? Depois que ele se liga, ele não vai se transformar obrigatoriamente num gás nobre. Estou dizendo que ele vai ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre. Certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Uma distribuição eletrônica possível para um elemento X, e aqui embaixo tem o 17, daqui a pouco a gente entra nisso aí, que pertence à mesma família do elemento brom. Pessoal, geralmente em questões desse tipo, vem uma tabela periódica, tá? Por quê? Primeiro, não é obrigado ninguém saber de cabeça, de cor, a família de cada elemento químico, certo? Não necessita decorar a tabela periódica. Não se cobra mais isso. Mas, se está na mesma família, é porque na última camada, ou seja, na camada de valência, quem está na mesma família vai possuir o mesmo número de elétrons. Então, por exemplo, se um elemento é da família 3A, isso quer dizer que na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada eletrônica, vai ter 3 elétrons. E todo mundo que tiver nessa família 3A, quando você fizer a distribuição eletrônica, vai ter 3 elétrons lá, tá? Porque é da mesma família, então vai ter as mesmas características, certo? Então, pessoal, se esse elemento X aqui, tá? Ele é da família do bromo,
E quando vocês fossem olhar na tabela periódica, vocês vão ver que o bromo, ele é da família 7A, certo? Se é da família 7A, pessoal, isso quer dizer que ele possui na sua última camada exatamente 7 elétrons, certo? Vamos devagar. O primeiro caminho para você seguir para fazer essa questão é esse. Você sabe que esse elemento X pertence à mesma família do bromo. E você ia olhar na tabela periódica e ia ver que o bromo é da família 7A. É um halogênio. Então, o que você faria? Vou ver aqui qual das alternativas possui 7 elétrons na última camada. Aí você ia olhar aqui. Aqui é a camada 1, na letra A. Camada 1, camada 2. Então, a camada 2 é a última. E na camada 2 eu tenho 7 elétrons. 2 mais 5, 7. Então, poderia ser a letra A. Aí você vai olhar a letra B. A letra B tem uma camada, tem 2 camadas e tem 3 camadas. Tá? Como ele tem 3 camadas, a última camada é a 3. E aqui dentro da 3 eu tenho 2 mais 5, 7 elétrons também. Então, perceba que se você seguir esse caminho, você acabar caindo em uma contradição aqui. Oxe, como é que eu vou ter a letra A e a letra B podendo ser? Tá? Vamos ver, a letra C, na última camada, que é o 2, eu tenho 4 elétrons. Então, de certeza, pessoal, a letra C você já pode cortar. Tá? A letra D, a última camada é a 3, e aqui eu só tenho 1 elétron. Se é 1 elétron, aqui tem que ter 7, então você já pode cortar. Certo? Na letra E, pessoal, a última camada aqui, pessoal, não é a 3. Tá? A última camada sempre vai seguir a contagem crescente. Camada 1, camada 2, camada 3 e aqui a última camada é a 4. Tá? Só que aqui vai entrar em outra questão. Seguinte, anotem isso aí, tá? É sério, senão vocês sempre vão se confundir. Na tabela periódica, pessoal, existem 2 tipos de família, tá? 2 grupos gerais de família. Família A e a família B. Toda vez que esse D aqui, vocês lembram aqui, ó, que o D não vai até 10, ó? Então o D aqui só tem 5. O D está incompleto. Toda vez que tiver essa cara aqui, ó, o D estando incompleto, tá? O D estando incompleto, a família desse elemento aqui não vai ser A, vai ser B, porque ele vai ser um metal de transição. Certo? Anote isso aí. Vou repetir novamente. Repetir novamente. Eu vou repetir 2 vezes, né? Que eu vou repetir e novamente. Olha, toda vez que tiver o D aqui incompleto, ou seja, menor do que 10, tá? É de certeza, que esse elemento não é da família A, ele é da família B, porque ele está no metal de transição, certo? E como esse elemento X, ele pertence à família do bromo, então, pessoal, não tem como ele ser da família B, tá? Ele tem que ser da família A. Então, a alternativa E, você já pode cancelar também, certo? Mas anote isso aí que eu falei, pessoal. Isso é de extrema importância para os exemplos anteriores, quer dizer, posteriores, tá? Se você olhar a configuração eletrônica e o D tiver incompleto, você já pode marcar de certeza que essa configuração eletrônica é de um elemento da família B. Tá? Mais para frente, nas outras aulas, a gente vai saber como identificar o número da família, se é A, se é B, tudo bonitinho. Tá? Mas eu estou adiantando aqui. Anotem aí e botem uma observação bem grande. Pique de batom, de carvão, qualquer coisa para vocês não esquecerem. Certo? Então, pessoal, ficou a letra A e a letra B. Por quê? Você tem que ter 7 elétrons, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 7 também. Tá? E qual é que vai dar a alternativa certa aqui? Pessoal, vamos lá. Eu vou escrever esse elementozinho aqui. Ele tem 17 alguma coisa, que eu não vou dizer agora. X, que é o símbolo do elemento. E eu vou escrever até de outra cor. Aqui em cima, pessoal, não tem nada. Se não tem nada, quer dizer que a carga dele é 0. Lembra lá. Todo elemento no estado fundamental, ou seja, no estado de origem, sem estar excitado, tá? Ele vai ter uma carga total igual a 0. Por quê? Porque o número de prótons, que são cargas positivas,
tem que ser igual ao número de elétrons, que são as cargas negativas. Então, pessoal, numa representação de um átomo, embaixo aqui é o número de prótons, ou seja, o Z, número de prótons. Foi o que eu acabei de falar. Se a carga dele é 0, é porque o número de cargas positivas, prótons, é igual ao número de cargas negativas, os elétrons, representado por um E, um tracinho negativo em cima, tá? Então, pessoal, se o número de elétrons é igual ao número de prótons, então esse elemento X tem que ter 17 elétrons, tá? É só fazer agora. Você vai pegar 17 elétrons e vai fazer essa distribuição eletrônica aqui. Só que a questão aqui ela é fechada, então já tem a configuração nas alternativas. O que, é que você vai fazer? Esses números de cima não são elétrons? Conta. Quantos elétrons eu tenho aqui no total? 2, 4, mais 5, 9. Olha a letra B. 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Então, a configuração eletrônica para esse elemento X é igual à da letra B. Ó. Tem 2, 4, 10, 12, 17. Se ele tem que ter 17 elétrons, aqui, ó, 17 elétrons. Mas, pessoal, como é que eu faria se fosse questão aberta para fazer? Simples, aqui. Ó. Você sempre começa de cima para baixo, seguindo uma linha na diagonal. Pessoal, é assim. Ó. 1S2, aí você pula para o de baixo. 2S2. Aí vem e pula aqui, ó, sempre de cima para baixo. E seguindo a diagonal, tá? Aqui, ó, 2P6, como tá ali, depois 3S2. Depois do 3S2, ó, vem o 3P6. Só que eu não posso botar o 6 aqui, porque senão ia ter 18 elétrons. Então, só me resta botar 5 e eu coloco 5. Lembra lá? Esses subníveis, S, P, D e F, pessoal, pensa como fosse casa, tá? E a casa vai aumentando a sua quantidade de guardar pessoas, ou seja, elétrons, à medida que eu vou aumentando. S, cabe 2. P, 6. D, 10. F, 14. Qual é a casa maior? Não é a F, porque cabe 14 lá dentro. Então tem que ser uma casa maior, um maior nível de energia lá dentro. Mas é o seguinte, é até 2, até 6, até 10, até 14. Não é obrigatório você colocar sempre o mesmo número que está aqui em cima. Você só vai colocar a quantidade de elétrons que você tem disponível para colocar. Tá? Então, aqui, se eu só tinha 5 para colocar aqui, eu não posso chegar aqui e botar 3P6. Porque se eu botasse 3P6, o número total de elétrons aqui ia ser 18. 18 não é igual a esse número de prótons aqui. Então, esse que tem 18 elétrons não é, provavelmente não é, tá? Esse átomo X no estado fundamental. Tranquilo? Então, você pode colocar, pessoal, até a quantidade máxima que está determinada aí. Ó. Se for o S, até 2. Eu posso ter um S1? Pode. O de hidrogênio, aqui em cima. O hidrogênio, pessoal, ele é o átomo mais simples que existe, o elemento mais simples que existe. Então, ele só tem um próton. Se só tem um próton, ele só tem um elétron. Qual a distribuição dele? Eu não começo aqui de cima, então vai ficar um S e eu só tenho um elétron. Um S1. Tá? Um S1. Essa é a configuração eletrônica para o hidrogênio. Tá? A do hélio, que tem 2 prótons, 2 elétrons, é um S2. E assim vai. Tranquilo? Então, você vai colocar até essa quantidade. Agora, se aqui passasse de 6, você colocasse 3P7 aqui, está errado. Certo? Só vai até 6. Tranquilo? Então, a primeira questão aqui é a letra B. Certo? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso para a segunda questão. Beleza. Seguindo, tá? Segunda questão. O que é que ele pede aqui? O número de elétrons da camada de valência. Pessoal, anote aí para não esquecer.
camada de valência é a última camada. Tá? É a última camada. Quando você fizer toda a distribuição certinha, tudo bonitinho, você vai ter uma última camada lá. Essa última camada vai ser a sua camada de valência. Viu? Para que eu vou querer saber disso? Mais para frente é com a camada de valência que os átomos fazem as ligações. Então, a depender da quantidade de elétrons que tem na camada de valência, você vai saber quantas ligações eles fazem, quantos elétrons ele perde, quantos elétrons ele ganha e por aí vai. Tá? Então, saber qual é a camada de valência a partir de agora, pessoal, é de extrema importância. Tranquilo? Então, anota aí para não esquecer também. O que é a camada de valência? É a camada mais externa de um átomo. Tranquilo? Ou seja, é a camada mais distante do núcleo. Também pode ser considerada assim. Tranquilo? Se é a mais distante de um átomo, então o núcleo é como se fosse uma cebola. Quanto mais camadas para fora, mais distante você está do núcleo. Então, a camada de valência também é a camada mais distante do núcleo também. Tranquilo? Então, ele quer saber o número de elétrons na camada de valência do átomo de cálcio, certo? No seu estado fundamental, ou seja, vamos lá. Eu tenho cálcio aqui, representado pelo Ca, tá? E ele está dizendo que o número de prótons dele, o Z, é igual a 20. Então, ele tem 20 prótons. Tá? 20 prótons. Pessoal, se ele está no estado fundamental, o que isso quer dizer? Quer dizer que a carga dele total é igual a zero. Se é igual a zero, é porque o número de prótons, Z, é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 20 prótons, então o número de elétrons dele é igual a 20. Certo? Então, vamos lá, devagar. Cálcio, 20 prótons, e ele está no estado fundamental, ou seja, sua carga é igual a zero. Isso implica dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem 20 prótons, então o número de elétrons é igual a 20. Com essa informação, o que é que eu faço? Você vai fazer agora a distribuição eletrônica. Ó, começando por 1s1, só que vai ser 1s2, tá? Depois, 2s2, 2p6. Viu? Você tem que fazer até completar 20. Vai andando. 2p6, depois 3s2, depois 3p6, certo? Veja quando você já tem aqui 2 elétrons, com mais 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. Está faltando 2 elétrons aqui para 20. Depois do 3p6, pessoal, você vem para o 4s2. Então, 4s2. Você tem agora, galera, você tem aqui, ó, 20 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tá? Você tem agora 20 elétrons. Tranquilo aqui, ó. Só que o que ele quer? O que é que ele quer nessa questão, pessoal? Você fez aqui, você já descobriu que ele tem 20 prótons, ou seja, tem 20 elétrons. Com esses 20 elétrons, você fez a distribuição eletrônica na diagonal, começando de cima para baixo. E você percebeu que a distribuição eletrônica do átomo de cálcio no estado fundamental é essa daqui. Só que a questão pede é o número de elétrons, ou seja, a quantidade de elétrons, que vai ter nessa configuração aqui, na camada de valência para o átomo de cálcio. Pessoal, camada de valência é a última. Vamos lá. 1, 2, 3. Ou seja, a última camada aqui, ó, é a 4. Tá? E quantos elétrons eu tenho aqui na camada 4, que é a última? Eu vou ter, ó, 2 elétrons. Então, se na última camada, camada de valência, eu tenho 2 elétrons, a alternativa aqui é a letra B. Certinho? Suavinho, suavinho. Não é isso? Beleza. Vamos lá. Terceira questão. Pessoal, já tem a letra A feita aqui,
tá? Ele quer para a gente fazer a distribuição eletrônica dos seguintes elementos. Magnésio, se ele tem 12, ele vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? 2, 4, 10, 12. 12 elétrons aqui, 12 elétrons, 12 prótons ele tem, tá? Perceba que em cima aqui eu não tenho carga nenhuma. Se não tem carga nenhuma, o número de prótons aqui de baixo é igual ao número de elétrons que você vai fazer aqui. Então, para o bromo vai ser 35 elétrons, é? É. Então, você vai começar aqui a fazer 35 elétrons. 1s2, não é isso? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí perceba, depois do 3p6, pessoal, você não vem para o 3d10, você desce para o 4s2. É depois do 4s2, aqui, ó, que você vem para o 3d10. Tranquilo? Veja aí quantos já tem aqui. 2, 4, 10, 20, 22, 28, com 2, 30. Você tem 35, então faltam 5, assim continua. Depois do 3D10, você tem o 4P6. Só que faltam 5 só. Mesmo caso anterior. Você vai acabar no 4P6, mas se você colocar 6 elétrons aí, esse elemento vai para 36. Mas eu não tenho 36 elétrons, só tenho 35. Então aqui você coloca 5 elétrons. Certo? Só que vai entrar em outro detalhe agora aqui, pessoal. Pronto. Não vou entrar nesse detalhe agora não. Tá? Eu só vou falar o seguinte. Que essa distribuição que a gente fez foi a distribuição energética. Tá? O que é isso, distribuição energética? Como eu expliquei na videoaula. Distribuição energética, pessoal, você vai seguindo aqui sempre na diagonal. A geométrica, você vai inverter. Por quê? Perceba. Vou esticar aqui, tá? Ó. Perceba aqui como é que ficou isso aqui. Vou tirar isso daqui para não atrapalhar. Como é que ficou isso aqui? O 3D, que é da camada 3, está dentro da camada 4. Está no meio da camada 4. Isso aqui não pode acontecer quando você for fazer a distribuição geométrica. Certo? Na distribuição geométrica, pessoal, cada número de camada tem que ficar do lado de seu respectivo vizinho, vamos dizer assim. Ou seja, se eu tenho na camada 2, eu só tenho que ter 2 ao lado de 2. Na camada 3, eu tenho que ter todos os 3 juntos. Eu não posso ter isso daqui, tá? E deixar assim, na geométrica. Aí você tem que inverter o 4s2 com o 3d10. Você inverte eles de lugar, vai ficar 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Então, essa seria a distribuição geométrica. E na geométrica, você ia descobrir a camada de valência. Porque a última ia ser a 4 e aqui ia ter 7 elétrons na camada de valência. Você já saberia a família que seria 7A. Por que 7A? Novamente, o 10 aqui está completo. Se o 10 aqui está completo, é porque ele já passou do metal de transição e volta a ser família A novamente. Certo? Por fim, ó, você tem a do bário aqui. 56. Aí, vou ter que fazer isso tudo? Vai. Certo? Vamos lá. Espera aí que eu me passei. Pronto. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Depois de 5s2, você vem aqui para o 4d10, tá? Não perca as contas. 4d10. Vamos ver se já tem algum número próximo de 50 aqui. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30,
36, 38 com 10, 48. Tá longe ainda. Então, ó, 4d10, 48. Você pode colocar 6 aqui. Ó. Não é isso? 48 mais 6 vai ficar 54. Então, vai ficar 5p6, 54. Para 56, faltam 2. Que é exatamente esses dois do 6s2. Viram? Então, essa é a distribuição eletrônica para o átomo de bário. 1s2. Conta aí para conferir quantos elétrons tem, se tem 56 mesmo. Mas aqui eu errei e estou doido. 2, 4, 10, 18, 20, 30, 40, 48, 50 mais 6, 56. Tá? Aí de cara aqui, pessoal, você vê que está tudo desorganizado. 4 no meio do 3, 5 no meio do 4, tá? Então, esse aqui você fez a energética. Para você organizar tudo bonitinho, deixar 3 com 3, 4 com 4 organizadinho, você faria a geométrica, que é só você inverter de posição. O 4 você inverteria com 3d10 aqui. O 5s2 você inverteria com 4d10, certo? E a última camada seria o 6s2, certo? Então, tá aí a distribuição eletrônica para esses elementos. Eita. Então, vamos lá. Quarta questão. Vou apagar isso aqui. Quarta questão, pessoal. Um elemento cujo átomo tem o maior número de elétrons em sua camada mais externa é aquele cujo número atômico é igual a. Aqui, pessoal, você teria que fazer a distribuição para todos esses exemplos aqui. Tá? Então, vamos fazer. Mas primeiro entender o que ele está pedindo, né? Não adianta fazer nada se não entender. Ó, ele quer saber qual desses elementos aqui, certo? Não aparece qual elemento, apenas o seu número atômico, ou seja, o seu número de prótons, número atômico é igual ao número de prótons, tá? Então aqui eu tenho 2 prótons, 4 prótons, 7, 11 e 12. E ele deve estar no estado fundamental, certo? Esses elementos estão no estado fundamental. Tranquilo? Que eu estou analisando apenas o número atômico deles. Então, tem que estar no estado fundamental. E ele quer saber qual desses aqui, quando eu fizer a distribuição eletrônica, vai ter mais elétrons na sua camada mais externa. Qual é a camada mais externa mesmo? É a camada de valência. Tá? Então, você tem que fazer a distribuição eletrônica para todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Quando fizer essa distribuição eletrônica, pessoal, você vai descobrir qual é a camada de valência que tem neles, certo? E saber quantos elétrons vai possuir nela. Aquele que tiver o maior número de elétrons na camada de valência, na camada de valência vai ser a alternativa para você marcar aí. Vixe, que agonia de agora. Certo, vamos lá. Então aqui na letra A eu só tenho 2 prótons, então eu só tenho 2 elétrons. Então vai ficar apenas no 1s2. Certo? Beleza. Agora aqui, ó, eu tenho para a letra B. Tenho 4. Aí vai ficar 1s2, 2s2. Certo? Camada de valência do 4, pessoal, é essa segunda aqui. Ó. Vou riscar de vermelho as camadas de valência. A da letra A é a própria essa daqui, 1s2. Na letra B, a camada de valência é a segunda, é essa daqui. Tá? Então, vamos lá. Letra C. Letra C, pessoal, ele tem 7 prótons. Então, tem que ter 7 elétrons. Então, ó, 1s2, 2s2. Tá faltando aí, não é isso? 2, 4, tá faltando 3. Então, vai ficar 2p3. Certo? 2p3. Qual é a camada de valência dele aqui, pessoal? A camada de valência dele aqui, ó, é a 2. É a 2 completa. Vixe, que linha feia. É a 2 completa aqui. Certo? Para a letra D. Letra D, galera, ele tem 11. Você começa. 1s2, 2s2, 2p6, dá 10. Para 11 falta 1. Então, fica 3s1. Certo? Qual é a camada de valência aqui? Né? A mais distante do núcleo
se é a mais distante do núcleo, tem que ser a 13. Tranquilo? Por fim, a última tem 12. Então, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. A última camada dele é a 3 também e tem 2 elétrons. Aí ele quer saber qual desses daqui, na camada de valência, tem mais elétrons. Ó, essa aqui tem 2, esse daqui tem 2. Na letra C eu tenho 2 mais 3, galera. 2 mais 3. Eu não vou contar apenas esse 3, que é o último. Eu vou contar todos os elétrons que estão na camada de valência aqui. Ó. Todos os elétrons na camada de valência é 2 mais 3, que vai dar 5. Então, na letra C eu tenho 5 elétrons. Então, seria essa alternativa a ser marcada. Na letra D eu tenho apenas 1 elétron, ó, e na letra E eu tenho 2 elétrons. Essa questão aqui, você pode dizer, ah, é bestinha. Mas não, pega muita gente. Pega muita gente. Porque você esquece de fazer a distribuição eletrônica e você vai confundir você confunde com essa pergunta aqui, ó. Qual é desses elementos aí que possui esses números atômicos que possui a maior quantidade de elétrons? Aí você pode até lembrar, oxe, número de prótons é igual ao número de elétrons, então se eu tiver mais número de prótons, vou ter mais número de elétrons. Então a letra E, letra 12. Alternativa com 12. Errou. Errou porque não quer isso. Ele quer na questão qual desses vai possuir a maior quantidade de elétrons na camada de valência. Então aqui seria a letra C. Certo? Por fim, por último, a derradeira, para fechar o caixão. Quinta questão. O número de elétrons em cada subnível do átomo de estrôncio tem 38, em ordem crescente de energia é. Então, ó, aqui tem 2 caminhos a fazer também. Como ele dá... Resumindo, o que é que ele quer nessa questão? Ele quer que você faça a distribuição eletrônica correta para esse elemento aqui, que tem 38 elétrons, tá? Então, pessoal, o que é que ele quer aqui, ó, é que você faça a distribuição energética para o estrôncio. Tem 2 caminhos a seguir, tá? O primeiro é, conta quantos elétrons tem aqui. Se todos tiver 38, você não pode seguir o caminho de olhar. Quem não tiver 38, eu corto. Então, vamos olhar. 2, 4, 10, 12, 18, 20. 30, 38. Letra A tem 38 também. Letra B. 2, 4, 10, 12, 20, 28, 30. Opa. 2, 4, 10, 18, 20, 26, 36, 38. Essa questão aqui, pessoal, todas as alternativas vão possuir 38 elétrons. Então, você não pode seguir esse caminho de dizer, ah, a letra C é porque é 38, mas todos vão ter 38. Qual é a jogada aqui? Ele quer saber a ordem crescente de energia, o número de elétrons em cada subnível do átomo de estrôncio em ordem crescente de energia. Ou seja, você tem que fazer aquela jogadinha do normal, fazer a distribuição normal, tá? 1s2, 2s2, 2p6. Então, vamos fazer. Viram? Vamos lá. 38, tá? Não perde a conta. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, tá? Depois de 3s2, 3p6. Depois 4s2. Depois 3d10. Vamos ver aqui, ó. 2, 4, 10, 20, 22, 28, 30. Faltam 8 ainda. 3d10, 4p6, 5s2. Então, pessoal, essa daqui é a distribuição energética para o átomo de estrôncio. Você vai pegar essa daqui e vai analisar qual alternativa dessas bate com essa daqui. Ó. Tranquilo? Então, vamos lá. A letra E bate, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Aqui na letra E, ao invés de ser depois de 2p6, 3s2, ele bota 3p6. Então, a letra E está fora de cogitação aqui. Ó. Letra D. Depois do 4p6,
Ele bota o 4p6 depois do 3p6. Vocês sabem que depois do 3p6 é o 4s2. Então, a letra D corta também. C. Também está errada, porque o 3D10 está depois do 3p6. Então, corta. Letra B está errada, porque o 3D10 está antes do 5s2. Então, a letra B corta também. Então, sobrou a letra A. Tranquilo? Então, pessoal, foi isso, certo? Próxima semana a gente começa de novo na teoria explicando a ligação iônica. Tá? Como é que ocorre a ligação iônica, quem faz ligação iônica e como é que eu descubro as ligações, quais elementos vão fazer ligações iônicas. Tranquilo? Então, galerinha, um abraço e tchau, tchau.